Um país, obviamente, outro país, é o das Amazonas. Um povo que estava lá indígena, misturado pelos jesuítas, uns com os outros, e mesclados com a quantidade pequena, mas razoável, de brancos e pretos. Organizou-se como um povo diferente dos caboclos. A Amazônia é uma beleza incomparável. Só nós temos. Nós e alguns países vizinhos. É aquela extensão imensa. É o que eu chamo de jardim da terra. A exuberância e o mistério fizeram com que a Amazônia entrasse na história como um reino do mito. Era o Eldorado, lugar fabuloso do ouro, da prata e dos minerais preciosos. Era o espaço das lendárias mulheres guerreiras, as Amazonas, de gigantes, anões, homens com pés voltados para trás, de drogas e plantas fantásticas. O índios e o caboclo, sobretudo, chamavam de rios os grandes volumes de águas correntes. Riozinhos, alguns afluentes mais estreitos, mas em que a luminosidade chegava até a água. E aqueles riachos que percolam as florestas e às vezes até são escondidos pelas copas das árvores e que servem de trânsito para canoas, o índio desde cedo chamou de Igarapé, ou seja, o caminho da canoa. Acho lindo isso. As populações indígenas que habitavam a várzea do Amazonas eram numerosíssimas. Viviam com grande abundância, formando aldeamentos de quilômetros ao longo do rio. Todo o esplendor desaparece em bem menos de um século. Os europeus, quando se expandiram como uma praga que matava, que dilacerava, que esfacelava e, sobretudo, que apodrecia, porque levava no corpo suas porcarias, suas pestes, como sarampo, bexiga, cárie dentária que esses povos não tinham, cachumba, tanta doença a mais, gripe. E cada uma dessas doenças matava um grande número de pessoas. Transformados em objeto de caça para os colonos brasileiros e portugueses, ou para os jesuítas, franciscanos e carmelitas, feitos escravos para a coleta das drogas do sertão, os índios foram, aos poucos, dizimados. Ao longo de 5 séculos, no Brasil caboclo surgiu e se multiplicou uma vasta população de gentes destribalizadas, deculturadas e mestiçadas, que é o fruto e a vítima principal da invasão europeia. Somam hoje mais de 3 milhões aqueles que conservam sua cultura adaptativa original de povos da floresta. No curso de um processo de transfiguração étnica, eles se converteram em índios genéricos, sem língua nem cultura próprias e sem identidade cultural específica. A eles se juntaram mais tarde grandes massas de mestiços, gestados por brancos e mulheres indígenas, que também não sendo índios, nem chegando a serem europeus e falando tupi, se dissolveram na condição de caboclos. O que se forma na Amazônia é uma nova realidade humana e cultural. O caboclo não era índio, o caboclo não era português. O caboclo falava tupi, como língua do estrangeiro que ele aprendeu. Porque naquela zona ninguém falava tupi. Foi o jesuíta que ele traduziu. Na região amazônica, até o segundo reinado, a língua portuguesa não era hegemônica na região amazônica. Não se falava português correntemente, mesmo em cidades como Belém e Manaus. A população, realmente o povo da região amazônica, se comunicava na língua portuguesa como segunda língua e se comunicava no que se chama de tupi-guarani moderno, que é o Nhengatô, ou seja, a boa língua. A língua portuguesa só começa a penetrar na região amazônica com a política de Dom Pedro II de realizar
é a hegemonização da língua na região. A partir de 1880, a Amazônia é inserida num novo contexto econômico internacional. A região atravessa um período de florescimento econômico. O ciclo inseriu cidades como Manaus, que foi a capital mundial da borracha, no contexto internacional, na política nacional, e reforçou Belém como grande capital da região amazônica. A Amazônia foi ocupada no fim do século XIX e começo do século XX por cearenses. Você olha o caboclo amazônico, aquele caboclo que flecha, que anda de arpão, que rema canoa, você pensa que ele é descendente de índio, ele é descendente de índio cearense, ele é descendente de índio cariri. Para quem sabe ver, é linda a penetração do nordestino na Amazônia, porque ele virou um outro homem. Ele virou um homem da mata, ele virou um homem do rio, e todos continuam se chamando Raimundo, né? Logo que acabou a Primeira Guerra Mundial, o que se viu na região foi a debandada completa. Famílias inteiras embarcaram de Manaus escapando, empresários se suicidaram, casas começaram a ruir, palacetes invadidos pela selva a partir daí. E a região entrou num marasmo e numa crise tão profunda que a cidade de Manaus, que foi uma das primeiras cidades da América do Sul a ter telefone, luz elétrica, bondes, sistema de bondes, em 1955 não tinha mais sequer luz elétrica. Até que, com a ditadura militar e a megalomania dos militares, eles resolveram fazer o que eles chamavam de integração regional e puxar a região atrasada para a modernidade. Loteou a região aos grandes grupos econômicos internacionais. E aí começa a via crucis da região. O que ocorre na região nesse período? Uma intensificação dos conflitos agrários, uma agressão aos territórios indígenas, a destruição e o contato dos povos indígenas que estavam isolados até aquele presente momento.